Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Lógica de Programação. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o controle do fluxo de execução de um algoritmo. Como nós já vimos em aulas anteriores, um programa ou um algoritmo é executado de forma sequencial, passo a passo ou de forma ininterrupta. Porém, em praticamente todos os casos, a gente precisa ter o controle sobre esse fluxo de execução, pois pode ser necessário repetir um determinado bloco de código ou então desviar de uma parte do código de acordo com a nossa situação. Fazendo uma analogia com o mundo real para que você entenda melhor, é como se você estivesse andando em uma rodovia em linha reta, só que você não pode passar o resto da sua vida andando em linha reta numa rodovia. Você vai precisar converter à esquerda ou à direita para entrar em uma cidade, talvez tomar um viaduto, fazer um retorno, parar em uma rua lateral. Enfim, você pode precisar fazer vários desvios aí no meio do caminho de acordo com a sua necessidade. E é basicamente isso que a gente precisa fazer em um programa de computador também. Em resumo, a gente pode dizer que a gente precisa ter o controle total sobre qual etapa do programa será executado e quando essa etapa será executada, conforme a situação em que a gente se encontra. E para controlar o fluxo de um programa, a gente usa dois tipos de estruturas, as de decisão e as de repetição. Bom, os nomes são sugestivos, eu acho que não preciso nem explicar, mas vamos à explicação de cada uma. A estrutura de decisão é usada para você tomar decisões dentro do seu aplicativo. Por exemplo, lembra no algoritmo que a gente calculou a média de um aluno, quando a gente fez um exemplo no começo do nosso curso? Se a média do aluno for maior ou igual a tal média lá, então ele vai ser aprovado, senão ele vai ser reprovado. A gente tomou uma decisão, a gente verificou a média e viu, ela é maior ou igual ao x, ao limite, à média da escola, então ele foi aprovado. Se ela for menor, ele foi reprovado. E as estruturas de repetição são usadas para repetir um determinado trecho do código quantas vezes forem necessários, de acordo com a necessidade. Por exemplo, você quer contar até 100 no seu algoritmo, então você vai repetir um determinado bloco de código até que o número 100 seja atingido. A partir do momento que ele for atingido, você para de repetir aquele trecho de código. A gente vai ver mais detalhes na prática depois fazendo os nossos algoritmos. Para que você entenda um pouquinho melhor, eu vou explicar agora com exemplos mais claros um pouco cada uma delas, então para você entender como cada uma dessas estruturas funciona. A estrutura mais clássica de decisão que a gente usa em programação é o se. Se uma condição for verdadeira, a gente faz um determinado bloco de código. A gente pode ter também uma variação. Se uma condição for verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo. E a gente pode ter ainda uma terceira variação. Se uma condição for verdadeira, então faça esse bloco de código. Ou se outra condição for verdadeira, faça isso aqui. Se não, faça isso aqui. Então nós temos essas três variações da estrutura de decisão se. E uma outra estrutura de decisão que também é bastante utilizada é o caso. Nessa situação, você vai, por exemplo, informar da seguinte maneira: alterne uma variável caso o valor seja 1, faça isso, o valor seja 2, faça aquilo, o valor seja 3, faça aquilo. Ou então, um valor padrão, faça isso aqui, se nenhuma das outras opções for atendida pela estrutura de decisão. Depois nós temos então as estruturas de repetição. Não se preocupe que a gente vai fazer isso aqui no Visual depois para você entender melhor cada uma delas. Mas as estruturas de repetição nós temos a mais comum delas, o para variável de início até final, passo, incremento, faça. E daí tem o bloco de códigos que vai ser repetido. Então, por exemplo, você quer fazer o contador até 100, aquele que eu falei, então para variável contador de 1 até 100, com incremento de mais 1, faça. Então, ele vai incrementando sempre a variável em mais 1, mais 1, mais 1, até chegar o final. Nós temos também uma variação do para, que é utilizada em variáveis compostas. Isso aqui não se aplica a todas as linguagens, mas é importante você saber. Ficaria da seguinte forma: para cada item da variável composta como uma variável interna. Então, a gente cria uma variável para ser usada só dentro dessa estrutura para, faça o bloco de código que está a seguir e depois o fim da execução. E uma outra estrutura de repetição muito comum também é o enquanto ou o repita até. Essas duas aqui a gente vai ver detalhes na prática porque ela tem diferenças bem sutis, mas que podem fazer toda a diferença na hora de executar o teu código. O enquanto condição
faça. Ou seja, enquanto uma condição não for atingida, fique repetindo esse bloco de códigos. E o repita, então, repita esse bloco de códigos até que uma condição seja atendida. Basicamente, essas são as formas que a gente tem de tomar decisões ou então de repetir trechos do nosso algoritmo. Obviamente, isso aqui é o básico, não são todas as formas aqui, dependendo da linguagem de programação, podem haver variações diferentes das que foram vistas aqui, mas isso é uma questão de se aprender na linguagem. O importante é que você saiba que você pode controlar o fluxo do seu aplicativo, tomando decisões ou fazendo repetições conforme a sua necessidade. Agora que a gente viu teoria, como de costume, vamos à prática para entender como tudo isso funciona dentro do nosso Visualg. Bom, eu tenho aqui um algoritmo já começado para fazer o controle de fluxo e eu vou começar definindo uma variável aqui chamada num1, que vai ser do tipo inteiro. E aqui no início do nosso algoritmo, então, eu vou fazer o seguinte. Escreva, digite um número inteiro e leia num1, comandos de entrada e saída de dados. A gente já viu isso em aulas passadas. Se você não lembra, volta e dá uma revisadinha na nossa aula anterior. Então, estou pedindo para o usuário digitar um número inteiro e vou armazenar isso na variável num1. Agora eu vou fazer a estrutura de decisão se. Então, eu vou verificar se, abre e fecha parênteses, num1 for maior que 50, então vou colocar um escreva L para escrever com uma quebra de linha. Então, se o número for maior que 50, eu vou colocar aqui, você digitou um número maior que 50. E o fim do se. Salvei o meu algoritmo, vou executar ele aqui. Vai pedir para digitar um número inteiro, eu vou colocar aqui, por exemplo, 51. Vou dar um Enter e vai aparecer, você digitou um número maior que 50. Agora, eu vou executar novamente e vou digitar aqui 40, por exemplo, e não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente está com a versão mais simples aqui do se. A gente só pediu para decidir. Se o número for maior que 50, a gente faz isso aqui. Senão, a gente não faz nada. Por isso que existe o senão. Então, você coloca aqui senão, escreva L, você digitou um número menor que 50. Agora sim, eu vou executar. Vou digitar um número aqui, 40, você digitou um número menor do que 50. Vou digitar de novo, 60, você digitou um número maior que 50. Então, um simples exemplo aqui de como você pode utilizar a estrutura de decisão se. Dentro do Visualg, ele não permite que a gente faça ou se, uma segunda condicional aqui antes do senão. Mas é aquele exemplo que a gente viu na teoria antes, então nas linguagens de programação a maioria delas vai permitir que você faça isso. Aqui não temos a possibilidade de fazer um exemplo com ou se e senão após o se. Agora eu vou fazer aqui umas adaptações no meu algoritmo. Vou colocar aqui uma variável chamada estação, que vai ser do tipo caractere. Aqui em escreva eu vou colocar digite uma estação do ano e aqui em leia eu vou colocar estação, que é o nome da nossa variável. Vou apagar toda a nossa estrutura C, porque agora a gente vai utilizar o escolha, o caso. Então assim, no nosso Visualg vai ser escolha estação, que é o nome da nossa variável, e agora a gente vai abrir aqui caso, entre aspas eu vou colocar aqui verão. Então a gente vai mostrar alguma coisa na tela. Escreva L, cuidado com o sol. Caso inverno, escreva L, agasalhe-se bem. Caso primavera, aprecie seu jardim. E caso outono, passeie no bosque. Então nós temos aqui 4 situações e aqui no final vai um fim escolha. Então, escolha estação. Caso o usuário digite verão, escreva cuidado com o sol, caso inverno, blá 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 e assim por diante. Então, cada uma das situações está sendo tratada. Se eu executar o meu algoritmo aqui, digite uma estação do ano, verão, cuidado com o sol. Então, ele entrou nessa estrutura e pode ver que o resto foi totalmente ignorado. Porém, nós temos uma situação aqui que é o seguinte, ó. Vamos digitar aqui, digitei verão sem acento, por exemplo. Não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente não está tratando situações extras além dessas 4 opções. Então, o que eu vou fazer? Como o verão pode vir com e sem acento, eu vou colocar aqui ainda um verão com acento. E aqui no final a gente vai colocar outro caso, que seria para todas as outras opções que não estão aqui definidas.
Então, outro caso, escreva estação inexistente e verifique o que você digitou. Agora sim, executando o nosso algoritmo, vamos lá, verão, cuidado com o sol. Beleza, funcionou normal. Vou lá, vou digitar qualquer coisa, estação inexistente, verifique o que você digitou. E assim, cada uma das opções, se você digitar, ele vai entrar naquela opção, vai selecionar aquela opção de acordo com o caso que a gente definiu e o resto será ignorado no fluxo do nosso aplicativo. Então, note que a gente tem várias linhas aqui, porém, apenas uma delas vai ser executada de acordo com a escolha, com a decisão que a gente tomou no nosso aplicativo. E assim você pode fazer, então, com o caso, com as escolhas para alternar entre valores, tomar decisões de acordo com a sua necessidade. Agora que nós vimos então as duas opções de estruturas de decisão, que nós comentamos já no início da nossa aula, vamos para as estruturas de repetição. Eu vou trocar aqui minha variável de novo, vou colocar aqui uma variável chamada i, que é do tipo inteiro, e aqui dentro do nosso algoritmo, então eu vou fazer a estrutura para. Para i, que é o nome da nossa variável, de 1 até 10, faça, sem o C cedilha. Então, tudo que estiver dentro desse bloco de código vai ser executado para o i de 1 até 10. Eu vou colocar aqui, escreva, entre parênteses, eu vou colocar o i 2.4. Por que 2.4? Porque ele vai colocar o valor da variável i em 4 espaços vazios, ou seja, ele vai escrever 1 e vai deixar 3 espaços vazios, vai escrever o 2 mais 3 e assim sucessivamente. Depois, no final, é só colocar fim para e está pronta a nossa estrutura de repetição. Se eu executar isso aqui agora, vocês vão ver que ele vai contar de 1 até 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu colocar aqui até 100, ele vai contar até 100 e assim sucessivamente. Note que a tela aqui ficou pequena, mas ele foi contando até o número 100. Mas vamos imaginar que você quer fazer o contrário. Você quer fazer aqui de 10 até 1. Você quer fazer a contagem regressiva. O que vai acontecer? Se você executar isso aqui, não vai acontecer nada porque ele não consegue fazer a contagem regressiva automaticamente. Por isso tem aquela questão do incremento que eu comentei ali na teoria no início da nossa aula, que você pode definir qual que é o incremento que você quer fazer. Nesse caso aqui eu tenho que colocar passo menos 1 porque eu quero contar o inverso. E daí vai dar certo, daí vai funcionar certinho a nossa contagem. Vou executar 10, 9, 8 até o 1. Então, eu defini aqui o incremento de menos 1. O incremento padrão de praticamente toda a linguagem é 1. Se você quer um incremento diferente, você tem que informar isso na sua estrutura de repetição. O para é uma das estruturas mais fáceis que tem de se utilizar porque ela faz o incremento automático da variável. Você viu que a gente não precisou definir aqui o valor inicial da variável i, a gente só colocou ela aqui na estrutura do nosso para faça e ele foi fazendo incremento automaticamente. Isso não acontece com as outras duas estruturas de repetição que a gente vai ver agora, que são o enquanto e o repita. Para essas duas estruturas, a gente precisa fazer o incremento das variáveis ou da contagem manualmente. Elas não fazem automático, como é o caso do para que aconteceu aqui. Então, por exemplo, a estrutura enquanto i for menor que 10, faça. Então, enquanto o i for menor que 10, faça o que estiver aqui dentro. Escreva i 2.4 e fim enquanto. Se eu fizer só dessa forma que está aqui, eu vou estar cometendo dois erros no meu código. O primeiro, eu não defini o valor inicial da variável i. Eu tenho que definir isso manualmente também. Então, o i aqui, por exemplo, vai valer 1. Se eu não definir isso aqui, a minha função não sabe quando que ela tem que começar, o que ela tem que fazer e assim por diante. Só que olha só o que vai acontecer aqui. Ó. O escreva está fazendo aqui o escreva enquanto o i for menor que 10. Se eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Notem que ele está executando. Olha aqui embaixo está correndo. Ó, quanto 1 ele está digitando aqui. Por quê? Ele nunca vai terminar a execução porque ele entrou aqui no que a gente chama de loop infinito. Lembra que eu falei? Você tem que fazer o incremento manual das variáveis nas estruturas, enquanto e repita. E assim ele vai ficar infinitamente até que dê um problema no computador, até que esgote a memória do computador, por exemplo,
ou até que alguém venha aqui e interrompa a execução desse aplicativo. Isso é um erro muito clássico com iniciantes de programação e você tem que cuidar isso para não cometer esse tipo de erro. Eu vou parar a execução aqui do meu aplicativo porque eu tenho que fazer a incrementação manual da minha variável i. Então, eu vou colocar aqui, o i recebe o valor de i mais 1. Desculpa, coloquei errado aqui. Então, o i recebe o valor de i mais 1. Então, ele vai entrar aqui valendo 1, vai valer 2, vai valer 3 e assim sucessivamente. Vou executar agora o meu aplicativo, contou até 9, beleza, funcionou certinho. Pô, Ricardo, mas ele não colocou o 10? Sim, não colocou porque eu disse, enquanto o i for menor que 10, o 10 já não está valendo. Se eu coloco menor ou igual a 10, ele vai colocar o 10 junto na minha contagem. Então, essa lógica você tem que se atentar para você conseguir fazer as coisas da maneira que você realmente quer fazer. E não achar que daqui a pouco vai estar contando até 10 quando você, na verdade, está contando até 9. Então, tudo depende da necessidade. Bom, agora que a gente viu a nossa estrutura enquanto, eu vou colocar aqui um escreva L para fazer uma linha em branco. Só vou abrir e vou fechar aspas aqui sem escrever nada, sem colocar nada. Vou definir uma outra variável aqui. Vamos colocar aqui uma variável j, pode ser, que também vai ser inteira. E logo abaixo do escreva aqui, eu vou dizer que o j vai valer 1. Agora nós vamos ver a estrutura repita. Então, vamos colocar aqui repita. Escreva j2.4, daí vamos colocar aqui que o j agora vai valer j mais 1, fazer o incremento também, até que o j seja maior ou igual a 10. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que na outra estrutura de repetição. Eu vou executar novamente aqui meu algoritmo e nós vamos ter duas contagens aqui. E uma delas foi só até o 9, porque, na verdade, eu não posso colocar o igual. Vamos executar novamente. Beleza, duas contagens até 10 aqui na nossa listagem. Porém, eu quero mostrar para vocês agora a principal diferença entre essas duas estruturas de repetição, o enquanto e o repita. O enquanto, vocês notem que ele faz o teste de verificação aqui antes de entrar no conteúdo propriamente dito da função. Ou seja, ele verifica a veracidade da informação e só depois ele vai executar o que você pediu para executar. No repita, não. Ele executa primeiro aquilo que você pediu para executar e depois ele testa se realmente a condição é verdadeira. Qual que é a diferença entre essas duas opções? Aqui no repita, todo bloco de código vai ser executado pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. Querem ver? Eu vou colocar aqui que o i agora vale 15, que é um número maior que 10, certo? Então, ele deveria de repetir isso aqui até que o j fosse maior que 10. Então, quando ele chegou no 11, deveria de parar. Só que ele vai executar uma vez e daí depois ele vai fazer o teste e vai ver que ele não precisa mais repetir. Olhem só, executou, colocou o 15, que é o que está valendo o j aqui, e terminou a execução, porque ele já é maior que 10, mas ele executou uma vez, mesmo essa opção aqui sendo falsa. Já isso não acontece aqui. Então, se eu colocar 15 aqui em cima e executar, ele não vai executar nada, não vai fazer nada porque ele fez o teste antes de correr esse bloco de código aqui dentro. Então, essas são as duas principais diferenças entre o enquanto e o repita. Bom, e com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, acima de tudo, tudo que foi mostrado aqui no nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você tenha, você pode deixar um comentário no nosso site, logo abaixo desse vídeo. Eu vou tentar ajudar todos da melhor maneira possível. E se você não quiser perder os próximos vídeos desse curso ou nossas próximas publicações, aí na tela você tem os endereços por onde você pode nos seguir. E não esquece de compartilhar também essa aula nas redes sociais, se você gostou, ou deixar aquele joinha no YouTube pra gente, que isso ajuda bastante e dá aquele ânimo a mais para continuar produzindo vídeos gratuitos para todos vocês. No mais, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.